nesse espaço virtual, o Tecnodocast, e nós estamos trazendo mais uma vez um tema polêmico para a discussão de hoje, né? Então vamos falar sobre o brain rot, né? E o mau uso da internet. Isso sempre à luz da tecnodocência. Então a gente queria já pedir para vocês aquele like, se você gostar, se inscreve no nosso canal, tá certo? Toca o sininho que todas as vezes que a gente mandar um vídeo novo, vai estar chegando aí para vocês. E lembrar de mandar sugestões, né? Mandem sugestões para assuntos que vocês acham que é interessante. Se a gente não dominar o assunto, convida alguém que venha participar. É uma forma de vocês estarem em contato com a gente aqui da universidade e poder discutir mais sobre docência. Isso mesmo, eu sou a professora Luciana, professor Robson, e estamos aqui justamente para falar sobre esse tema, né, super em voga na atualidade, tá bom? Eu vou chamar aqui para vocês a manchete que nós trouxemos e onde nós nos baseamos para poder falar um pouquinho sobre esse tema com vocês hoje, né? Então, a manchete é Cérebro Podre, o novo mal do século XXI. Nós pegamos então um vídeo, né, do Jornalismo da Cultura que foi publicado no dia 3 de dezembro de 2024. Então vou trazer aqui para vocês alguns trechinhos desse vídeo, mas o link vai estar na descrição, vocês podem ter acesso na íntegra a esse material. Então diz o seguinte: o dicionário Oxford elegeu a palavra brain rot como a palavra do ano de 2024. Significa, traduzindo aí para o português, cérebro podre ou deterioração mental. Palavra difícil, né? Ou então deterioração intelectual pelo consumo excessivo de conteúdo trivial online. Os vídeos com conteúdo podre, né, como se pode dizer, né, ou superficial, né, no formato aí de vídeo com rolagem infinita, está gerando danos mentais, danificando a estrutura e o funcionamento cerebral para pior. Tá? Então essa é a chamada dessa matéria do Jornalismo da Cultura. E como a gente vai estar trabalhando com a tecnodocência mais uma vez, então eu vou trazer aqui a definição rapidinho, né, e um dos princípios para vocês conhecerem. A tecnodocência ela é a integração entre docência e tecnologias digitais de informação e comunicação, de tal forma que a gente proporciona aí uma transformação da docência a partir do momento que ela entra em contato com essa tecnologia digital. Então a gente pode sair daquelas aulas expositivas por meio de slides e colocar aí os nossos alunos para produzir, fazendo uso de tecnologia digital. Na tecnodocência nós temos 10 princípios, mas hoje a gente vai estar enfocando o princípio 8, que diz o seguinte: o desenvolvedor consciente. É o aprendiz que é desenvolvedor de processos, produtos e conhecimentos. Então a gente vai estar abordando esse princípio para mostrar de que forma que a gente pode estar aí trabalhando, né, com a internet em um formato diferente, tá bom? Então vamos lá, professor Robson, né? No vídeo que eu gostaria de ressaltar é que eles não fazem nenhuma menção a pesquisas que tenham sido publicadas a respeito dessa temática. Mas sendo uma publicação de Oxford, né, certamente existem pesquisas por trás, mas na matéria que nós estamos trazendo eles não mencionaram, tá certo? Então a gente não sabe ao certo se isso está acontecendo de fato, né, se tem pesquisas sendo feitas em relação a isso e quais são os resultados que a gente tem, né? Mas é perceptível que alguma coisa diferente está acontecendo, né? Você nota isso na sala de aula? Como é que isso acontece com seus alunos, na sua vivência? Eu noto. Eu quero começar nossa conversa para colocar assim, olha, isso é um trabalho que está apontando para essas situações. Isso é um trabalho que vem, vamos dizer assim, com uma marca, né, que eu diria assim, é uma marca tchan nos meios acadêmicos, porque é Oxford, né? Mas isso não é garantia de qualidade no trabalho, né? Então eu acho isso muito importante de ser dito, inclusive para nós aqui brasileiros, porque a gente é capaz de valorizar mais facilmente uma produção desses lugares, ou então autores de fora do Brasil, né? Mesmo autores de qualidade fora do Brasil, que tem nome, que a qualidade da produção é baixíssima, fizeram isso porque tem grana por trás, porque tem dinheiro por trás e tal.
e a gente não percebe isso no que acontece aqui no Brasil, né? E no Brasil existem inúmeras pesquisas. E eu acho que a forma como foi assim, essa apresentação, né, da própria, foi da TV Cultura, né? Entra justamente nessa coisa do rot, né? Como é que é a pronúncia mesmo? Brain rot. Brain rot, né? Entra exatamente nessa pronúncia inglesa, né? E eles mesmos poderiam usar, a gente poderia usar para falar desse trabalho da cultura, né? Porque não fala do que está acontecendo aqui no Brasil de pesquisa, que apontam muitas vezes para outras direções, que não a dessa abordagem, né? Então, o próprio exemplo de falar de uma coisa desse tipo, assim, numa notícia que deve ter levado que 1 minuto, 2 minutos, sei lá o quanto, é muito delicado. Se eu vejo isso na sala de aula hoje, eu vejo isso na sala de aula, eu vejo isso em sala de aula, já via, né, quando trabalhava com o pessoal assim, de pós-graduação, né, estricto sensu, significa mestrado, doutorado, em especializações, já não é de agora, são de muitos anos atrás já. E vejo isso muito na graduação. De fato, eu vejo isso muito vinculado à falta de desenvolvimento ético do ser humano, tá? A falta de desenvolvimento reflexivo do ser humano. Inclusive, nesse termo do brain rot, rot não porque é de quente, né? Eu sou péssimo vendo essas pronúncias e não gosto, né? Mas, enfim, essa coisa do cérebro apodrecido, eu vejo muito essa coisa de que as ideias que nós estamos trabalhando, entende, são muito facilmente apodrecidas. Porque a gente não está mais forte na reflexão. Então eu descobri que nessa coisa do cérebro apodrecido também entra, vamos dizer assim, nos estudos, os conteúdos fracos, os conteúdos frágeis, as superficialidades de muitos docentes, né? Nós temos docentes aqui, isso no Brasil inteiro, e não é de agora, né? Uma coisa que eu já venho visto desde muito tempo, que tem 3 meses, por exemplo, numa área de educação à distância, e daqui a pouco publica um livro nessa área de educação à distância. Quer dizer, você abre o livro para ler, você vê que o livro é de uma superficialidade assim, aterrorizadora para quem gosta de aprofundar no meio acadêmico. Então, esse livro contribui para o cérebro apodrecido, entendeu? E, no entanto, uma ruma de pessoas, tem pessoas dando grandes explicações, palestras, definindo linhas governamentais para a educação, sem nunca ter pisado numa sala de aula pública, né? E essas figuras fazem produções que têm uma possibilidade, não todas, existem as exceções, né? De criar cérebros apodrecidos, porque nunca tiveram um chão de escola, né? Como é que vão produzir? A gente sabe que estão aí, né? É interessante porque quando fala a ideia do cérebro podre, está muito vinculado com o fato da pessoa ficar imersa naquele celular, né, e naqueles vídeos que estão sendo veiculados naquele celular e ficarem naquela rolagem infinita, né, recebendo conteúdo extremamente superficial e muitas vezes sem nexo, né, acontece também, né, disso, se fazer presente. Mas, por exemplo, eu posso dizer que eu sou uma consumidora, né, desses vídeos, mas para mim serve muito como um momento de relaxamento mental. Então eu passo o dia inteiro pensando, refletindo, escrevendo, orientando e tal. Chega um determinado momento que eu estou tão cansada que olhar esses vídeos e ficar vendo nada, né, é muito interessante porque relaxa a minha mente, né, mas eu não sei até que ponto isso pode ser positivo ou negativo, nem estou colocando isso em discussão. O fato é que às vezes a gente fica criticando, né, mas a gente também faz uso, né, e como é que isso se processa, né? Eu posso dizer que meu cérebro é podre, né? Eu não tenho essa compreensão de mim mesma, né? Mas eu queria só fazer um comentário sobre uma das coisas que você colocou, que essa percepção do que está acontecendo, né? As pessoas estão nomeando e classificando, porque hoje em dia tudo é muito, né? São muitas classificações para todas as coisas, demais, né?
Mas o que acontece? Nessa mesma reportagem, né, a repórter colocou uma citação do Henri Thoreau, né, eu achei muito bacana, de 1854. Imagina. 1854. Desobediência civil, né, para quem não lembra. Pronto, então assim, século, né, 19, ele já estava percebendo essa deterioração, né, do cérebro humano, né, que nem se pensava em existir qualquer coisa de tecnologia digital ainda, né? Mas é muito bacana de ver porque esse pensamento, essa reflexão não é de agora, né? Então, apesar das pessoas estarem colocando isso de uma maneira super exacerbada hoje, né? É uma reflexão, uma percepção que não é de hoje, né? Já vem de algum tempo, que eu acho que corrobora isso aí que você está falando, né? Dessa perspectiva. E tem um outro aspecto, que é essa coisa que você citou aqui dos conteúdos frágeis, né? Então, se você pega, aí eu posso dizer, porque eu nasci na década de 70 e eu estudei com os livros do meu irmão, que eram da década de 60, né? E quando eu comparava, né, os livros da década de 60 com os da década de 80, né, eu via o quão mais rigoroso era na década de 60 do que na década de 80. Hoje, com essa proposta do novo ensino médio, onde se faz uma suposta, ou se propõe, né, uma suposta interdisciplinaridade, o que está acontecendo? Os livros, por exemplo, de ciências da natureza não trazem mais conceitos explícitos, né, da biologia, da química e da física. Eles misturam os conceitos de tal maneira que a gente não consegue entender o que é biologia, o que é física, o que é química, e não consegue apreender esses conceitos, né, definições que são muito importantes para que a gente possa compreender cada área para poder fazer a interdisciplinaridade acontecer, né? Então, os conteúdos eles estão frágeis, estão superficiais, né? E às vezes a gente exige das pessoas, né, determinada postura, né, em relação às tecnologias digitais que estão aqui presentes, mas nem se apercebe das questões que estão no contexto ao redor dessa tecnologia digital. Então, acho que foi super bem colocado isso aí. O fenômeno das redes sociais, né, e aí pegar o TikTok, por exemplo, que é o que me vem na cabeça, que eu não vejo muito, né, mas também tem aqueles do Facebook, né, que são rápidos, né, são short, né, aquilo ali Rapaz, sabe o que aquilo ali me remete? A idade, né? Dando uma testada aqui da minha idade. Aquilo ali me remete quando começaram a aparecer as primeiras TVs com controle remoto. Nino, a família ficava no sofá assim, ó, tac, 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 tac. Era um TikTok, tac, 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 tac. Trocando a toda hora, quer dizer, era um negócio assim que chegava a ser irritante, né? Você não parava vendo uma única coisa. Você quando era novela e outros programas assim que ocupavam o domingo o dia inteiro. Mas enfim, no que o programa estava meio chato, toque, toque, toque. Quer dizer, respeitadas as diferenças de tempo, respeitadas as diferenças de acesso, essa coisa do toque, 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 de passar para frente, já está em nós, entendeu? Ela é uma cultura que vem se formando a partir do momento de você não parar, não sentar, não ler. A gente não consegue fazer hoje, trabalhar com alunos, muitos alunos, não todos, de novo, de nível de doutoramento. O cara, para ler um livro de 300 páginas em semanas é complicadíssimo. Eu não consegui esse feito assim com nenhum aluno que tenha tido, certo? Então isso é muito difícil, porque as coisas estão acontecendo numa outra velocidade, né? Então mais uma vez, né? Isso apodreceria o cérebro? Não, na minha cabeça não apodrece o cérebro, de jeito nenhum. Agora a gente está fazendo isso, antes eram outros programas, sempre vão existir coisas que vão tender a apodrecer o nosso cérebro, porque isso pode até ser interessante para algumas governamentalidades, entendeu? De você ter um cérebro assim que não aprofunde muito, né? A gente já ouviu esses discursos, né? É lógico, por que os conteúdos dos livros daqueles anos eram conteúdos mais densos, porque você tinha uma exigência de tempo de dedicação para essas coisas. Eu acho que o grande feitor de escravos nosso hoje é o tempo e o capital. Entendeu? Essa relação de tempo e capital, qualquer tipo de capital, seja financeiro, seja capital de criatividade, o tal dos capitais,
me são assim, sempre muito assustadores, sabe? Eu acho isso. E também acho, né, para a gente poder avançar na conversa, que não dá para esquecer que essas coisas assim vêm de pesquisadores que têm todo um tipo de ação cultural bem diferente, né? Quer dizer, a gente sabe que é um pessoal que, você imagina, para um grupo latino que não é tradicional, que já se incomoda com os TikTok da vida, tu imagina um ensino mortalmente tradicional, como é o ensino inglês, como é o ensino em algumas regiões dos Estados Unidos, o ensino espanhol, português, que tem uma tendência a enaltecer e a criar aquela tradição que ancora, né? Aquela tradição que prende, né? que tranca. Né? Então, pronto, para esse pessoal é uma guerra mundial esse negócio. Ao invés de pensar em como é que nós podemos trabalhar isso, professor, é isso que eu acho. Já imaginou o professor que chega numa sala de aula hoje e pergunta para o menino assim, qual é a definição de coacervados? Se ele virar para cima e virar para baixo, o menino tecla isso num celular ou em casa, e ele arruma trocentas definições, ele só tem que dar um recorte e cola. Porque esse tipo de pergunta não faz mais sentido. Entendeu? Antes ele pelo menos tinha que pegar um ônibus e ir até a biblioteca para fazer a cópia da enciclopédia Barça, né? Hoje ele não precisa fazer nada disso. Antes ele pelo menos aprendia a andar de ônibus, agora nem isso. Então, quer dizer, a gente tem que mudar a nossa relação. Se a gente continuar fazendo perguntas com esse nível de superficialidade, perguntas de conceito, perguntas de definição, isso aí, 3 teclas no computador, em meio segundo ele arruma 300 respostas para dar para o professor. Então a gente também tem que mudar a nossa relação com as coisas. Isso que eu acho. Isso é tecnodocência, né? Então, aí eu acho assim, você colocou uma questão assim, bastante interessante, e aí voltando também à década de 70 e década de 80, né? Existia até um termo naquela época que se usava, que era a TV como babá eletrônica, né? A gente não tinha computador em casa, né, gente? Pasmem, né? Nós somos de uma época que a nossa diversão era TV com canal aberto. Então, a gente tinha 5 canais que ainda com o controle remoto, a gente ficava passando, zapeando só os 5 canais que a gente tinha, né? E mesmo assim, a gente ficava... Zapeando. Isso. Zapeando uma coisa finita, mas zapeando infinitamente, né? Porque quando dava propaganda em um canal, a gente, né, clicava para poder passar para outro canal e assim sucessivamente, né? Era uma época, né, pelo menos na minha, que as mães e os pais trabalhavam fora já, né? E a tal da babá eletrônica, que era a televisão, nos servia muito bem para a gente ficar quietinho, né? Assistindo e não fazendo bagunça e não atrapalhando ninguém, né? Então tinha esse processo, que é o que acontece com o celular hoje em dia, né? É claro que, como eu falei, a nossa barra não era infinita, né? Mas era uma ação infinita dentro do finito que nós tínhamos. Depois, quando chegou a época da TV a cabo, nós tínhamos uma oferta muito maior de programação, de canais, né? Mas o Zap continuava do mesmo jeito, né? A gente escolhia... As TVs que tinham 165 canais? Sim. 200 canais? Eu não assistia os 200 canais. Não, mas era Sim, mas... 45 minutos, 1 hora, mas a gente sabe que tem que fazer corte 5, 10, 15 minutos, as pessoas não vão ver. Tá entendendo? Então a gente reza para não banalizar um negócio que é complexo. Mas eu lhe digo, se refletir, se exercitar a mente, nós não teremos cérebros podres. Entendeu? Porque se assim fosse, imagina aquele povo que ia assistir o Coliseu lá, dos romanos vendo o pessoal se matar, o pessoal que gosta de MMA, então é tudo cérebro podre. Não tem como, não é muito fácil de categorizar isso, entendeu? E eu desconfio demais então da origem, porque quanto mais tu tá no meio assim que é mais... É o contrário, gente. Quanto mais você tá no meio de uma universidade que é muito assim, super, hiper, tudo, tu pode falar a maior besteira do mundo, e aí vai lá o nome mas eu tava no MIT, né? Então pronto, aí não, você tava no MIT, não é besteira. Conversa fiada. Tem que pensar e tem que refletir bastante sobre. Tem fundamento? Tem. Merece atenção? Merece. Mas classificar uma geração, não acredito.
Pois é uma questão duvidosa e eu recomendo, né? Vão atrás de pesquisas, né? Se vocês encontrarem, coloquem nos comentários pra gente, para que a gente também possa estudar um pouco mais sobre esse fenômeno, se realmente está acontecendo. Não concorde facilmente conosco. Isso, exatamente, né? A gente também coloca essa provocação para vocês. Mesmo porque tem um aspecto aqui que a pessoa especialista que foi entrevistada na entrevista lá, né, da reportagem, ela colocou que danifica a estrutura e o funcionamento cerebral. Gente, isso é muito sério. Será que isso realmente está acontecendo? Então é uma coisa que a gente precisa investigar, né, para saber e não aceitar, né, a informação de mão beijada. Mas eu acho importante também a gente seguir para um outro questionamento, né? Como, se isso realmente está acontecendo, né? Como é que a gente poderia, como professores, tentar na sala de aula minimizar esse impacto ou tentar buscar uma solução para esse problema, né? Para que a gente possa pensar melhor aí em termos de ensino, aprendizagem e avaliação. Professor, o que o senhor acha que dá para fazer? Em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que mudar as perguntas. Certo? Eu acho que a discussão tem que se mudar as perguntas. Eu acho que a gente tem que batalhar e se concentrar nas pessoas que têm engajamento. Né? Eu quero discutir isso. Sabe, hoje em dia, há anos atrás, sei lá, 40 anos atrás, 50, você dizia assim, é muito importante você saber isso para a sua vida. E o cara dizia, tá, então eu vou estudar. Ele não ia estudar de fato, certo? A gente matava muito estudo. Mas a gente tinha mais poder de convencimento. Hoje eu dizer isso para um menino, uma menina, ela vai, não, isso não me interessa. Pronto, PT Salvação. Começa que já sabe, já acha que sabe tudo. Né? Impressionante. Fazem umas coisas assim que são umas coisas muito ruins e acham assim que estão fazendo uma Mona Lisa. Né? Alguns, por exemplo, não assinam mais, né? Botam como símbolo, sei lá, desenham um aviãozinho. Eu digo assim, ó, o dia que você for, entende, um Adam Malagoli, o dia que você for um Da Vinci, o dia que você for um cara desses, né? Aí você desenha um aviãozinho e todo mundo vai saber o que é, mas enquanto você não for isso, escreva seu nome, né? Então, mas o pessoal acha que tudo é muito, né? Então, eu penso que essa relação tem que ser mudada. Eu penso que nós temos que investir em reflexão. Investir em reflexão significa pensar os tempos de docência de forma diferente, significa pensar os volumes de conteúdo de forma diferente, significa pensar outro tipo de avaliação. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E dá para fazer isso em pequeno grupo. E daí depois tentar ver se isso pode ser... se aquelas pessoas, né, que têm direito de estacionar dentro do estacionamento dos ministérios, né, ficarem convencidas, né, aí talvez alguma coisa mude. Né? Talvez. Né? A cada 4 anos muda, né, quem pode estacionar lá dentro. Sim. Na reportagem, né, eles não falam necessariamente vinculando às questões educacionais, mas a pessoa entrevistada trouxe 2 possibilidades de solução. Né? Uma delas está vinculada à diminuição do tempo de tela. A pessoa tem que diminuir o tempo de tela, principalmente para as crianças. Né? E a sugestão também vai em função do uso de aplicativos que te auxiliam a não ficar muito tempo na tela. Então, coloca desse jeito, né? O pessoal que fabrica isso deve ter adorado. Então, com certeza. Não, né? Um mercado bom. Vamos fabricar aplicativos, né, para que as pessoas fiquem com menos tempo de tela aí, e tem aí uma ajuda, né? Nada que um alarme, né, não resolva, né? Certo? Eu acho que... Professora, deixa eu só fazer uma observação. Deixa, certo? Mas eu tenho um argumento aqui para colocar, certo? Então, eu não queria me fixar nisso aqui, não. Você falou em algumas possibilidades, né, de se trabalhar aí na educação, e eu queria citar aqui o princípio 8 da tecnodocência, que é o desenvolvedor consciente. Né? O que a gente faz em sala de aula, tanto no ensino superior quanto na escola, na educação básica, é uma coisa assim, muito interessante e que a gente tem tido bons resultados em termos de aprendizagem. Quando a gente sai digamos assim, do poder, né,
informação na mão do professor e distribui, né? E aí fala assim, olha, agora vocês vão buscar a informação, vocês vão criticar a informação, vocês vão criar em cima disso que vocês encontraram, né? Vocês vão ter esse desafio, porque vocês vão ter que juntar esse conteúdo com esse conteúdo, vocês vão ter que elaborar algo do zero, fazendo uso de tecnologia digital. Aí a gente vê que eles soltam o celular, que eles vão para outros caminhos, né? No trabalho em grupo, como você colocou, né? Da troca de experiências, né? É muito interessante ver como funciona. Então, faz todo sentido você pensar em cérebro podre quando você está numa Oxford ou numa super universidade, mas que é super tradicional também, com ênfase na aula expositiva. É claro, os alunos hoje em dia não estão mais interessados em ficar vendo o professor desfilar na frente e ficar aí emitindo um monte de reflexões que são dele, né? Os alunos querem refletir também, né? Mas a gente precisa proporcionar um ambiente que permita ou que possibilite esse tipo de ação, porque se a gente for toda a vida na sala de aula, ficar falando e jogando informação para eles, eles não estão mais querendo ouvir, né? Eles preferem mesmo, né, a rolagem infinita, os vídeos superficiais um atrás do outro, certo? Então isso é bastante significativo, né? Quando a gente coloca, por exemplo, na tecnodocência, os alunos a criarem seus jogos, jogo de tabuleiro, gente, que eles vão ter que desenhar no papel, que eles vão usar lápis de cor, que eles vão usar canetinha, que eles vão pensar nas regras do jogo para colocar os dados a rolar, as cartinhas a funcionar, você vê que nenhum fica debruçado no celular na rolagem infinita. Isso não acontece, porque a atividade, o desafio gera um engajamento, que é um engajamento que a gente espera, né, que as pessoas tenham quando estão aprendendo algo. Então a gente tem visto isso como sendo uma fonte possível de a gente trabalhar em sala de aula e não necessariamente estar utilizando o celular e nem ficar implorando para os alunos prestarem atenção no que a gente está falando, né? Ah, mas aí entra a questão da superficialidade, né? Vocês não trabalham conteúdo. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, porque uma das premissas que a gente tem é que eles façam pesquisas não com uma definição de um autor de um livro, mas em vários locais. E aí sim a gente pode discutir sobre essas definições. Traz as definições da inteligência artificial, traz as definições mais clássicas, traz as definições que estão lá girando nos sites da internet e vamos comparar o que é que existe de positivo em tudo isso e o que é que a gente pode descartar. A partir daí, eu acho que o uso da tecnologia digital vai ajudar muito. Também acho. E assim, ó, a comparação não tem muito mistério. Pô, imagina o que um cara que tem acesso à internet, um bom telefone, tem acesso a um computador conectado, tá entendendo? Em 4 horas de aula, que é um turno aqui no Brasil, por exemplo, de aula, em 4 horas de aula ele vê uma ruma de autores, muitos autores. E isso é totalmente diferente de eu ficar 4 horas olhando para um professor dando um discurso. Quer dizer, é como se eu estivesse no mesmo TikTok durante 4 horas, só a diferença é que um TikTok é orgânico e o outro é digital. Mas, entende? E hoje eles têm acesso a essa mudança de relação de poder, que nós docentes também, eu acho que a tecnodocência puxa muito com esse negócio do desenvolvedor. Porque antes era assim, antes o cara pegava, eu faço um computador e enfio lá abaixo, os professores vão ficar tudo felizes, é macaco que é banana, né? Então, vamos dar para o pessoal ficar feliz os computadores. Mas hoje a gente tem que perguntar, que computador? Que telefone? Que conexão? Tem conexão na internet? Tem, mas é rápida? Funciona? Não funciona? Como é que funciona? Entende? A gente não está mais nessa fase, né? E é isso que eu queria dizer. Se você parar para pensar, um professor falando durante 4 horas, é um TikTok de 4 horas orgânico. E o cara vai viajar para tudo quanto é lado na cabeça dele. Se a gente não pensar em como... E aqui eu queria falar aquela hora, que tem a ver com isso, e daí já o que eu queria dizer, que eu acho muito estranho, isso eu acho muito estranho, é o tipo do negócio assim, ó,
Sim, eu não estou comparando o professor com macaco, viu? Nem aluno com macaco. Ok. Né? Agora você tem que tomar cuidado, porque não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o bicho gosta de banana, né? Eu acho que isso não estou ofendendo aos defensores dos macacos, né? O macaco gosta de banana. Então pronto, o peixe gosta de minhoca, eu poderia dizer isso também. Mas o que eu quero colocar para vocês é assim, ó. É tão interessante, diminuir o tempo de tela. Eu acho isso muito bacana, assim, meio estranho, né? Eu não faria isso com os meus filhos, né? Eles diminuiriam o tempo de tela por eles, por conversas, tá? E se a conversa não adiantar, a gente ia achar uma outra maneira onde a relação pai-filho, mãe-filho ia funcionar. Muito bem. Aí eu me pergunto, por que o pessoal não pega então e não faz isso com automóveis, que matam um monte de gente? Por que a gente não pega assim, diminuir o tempo de tela, né? Então eu faria assim com os automóveis. Você compra o carro que você quiser, pode ser um carro popular ou um carro antigo. Quando o carro chegar a 100 km por hora ou 80 km por hora, o motor para de funcionar. O carro freia, o carro para. Pronto. Isso é que é diminuir o tempo de tela. Então por que não faz isso com um carro que mata muito mais gente? Por que não faz isso, por exemplo, o cara comprou, aí o cara tem que registrar cada cerveja que ele está vendendo. Aí se ele vender mais de 3 cervejas, pronto, tranca a geladeira automaticamente, não é vendido mais 3 cervejas. Tá entendendo? Essa coisa do corta o celular na educação, diminui o tempo de tela na marra, não sei o que, faz software de vigilância nos bares para ver quem toma mais de uma cerveja. Entende? Para mim é completamente nonsense isso. É nonsense. E tem assim, por exemplo, você colocou uma situação que eu me lembrei agora. Eu tenho uma filha de 24 anos, né? E quando a gente senta para conversar, eu vejo ela pegar em celular e ela é uma pessoa que é consumidora, né? Instagram, né? Para cima e para baixo, o tempo todo vendo vídeo. Mas quando ela está comigo conversando, é tão valioso aquele momento que ela tem a oportunidade de falar sobre as coisas que estão acontecendo na vida dela e eu posso compartilhar o que está acontecendo na minha e a gente trocar experiências, né, para esse crescimento mútuo. É muito fantástico e não há necessidade do uso do celular nesse momento, né? A gente conversa pelo WhatsApp, com certeza, né? A gente não se vê o tempo todo, toda hora, né? Então a gente troca vídeos pelo celular, né? Com certeza também. Existem vídeos que são muito interessantes para que a gente possa refletir sobre o que está acontecendo, né? No nosso dia a dia, na nossa sociedade. E às vezes até usa o celular na conversa para trazer mais elementos para a conversa. Isso. O país aqui fica onde mesmo? Aí a gente tirou, parei. Fica lá. Aí volta a conversa. Mas a conversa não é enfadonha porque a gente não está utilizando o celular no maior tempo possível, né? Que a gente está ali naquele contato. E depois da proibição é bem complexa mesmo, né? Então a gente acaba gerando, né, uma coisa assim desejada, né? Desejada, sociedade de controle, disciplinamento. Quer dizer, se você não arrumar a cama, vai ficar trancado e não vai sair do quartel. Quer dizer, começa assim, entende? Ao invés de desenvolver a ciência do não matar, em vez de desenvolver a ciência do ajudar o próximo, em vez de desenvolver a ciência da fraternidade, a gente assim, se fizer alguma coisa dessa, você vai preso para sempre. Isso. Então você não deixa de fazer porque aquilo ali não faz sentido de um ser humano para outro, mas você não faz aquilo ali para não ser preso, a mesma coisa, entende? Tempo de tela, já vai educando desde pequenininho a conviver com proibições. Aí dali para botar uma pessoa totalitária no governo é 1, 2, 3. E aí nós vamos dizer assim, mas viu que proibindo resolve? Não sei não. Não sei por quanto tempo e eu também não sei como é que vai ser a saída como é que vai ser a libertação da proibição, né? Em geral, as libertações das proibições são bem violentas. São bem, né? O povo que é mantido no chicote durante muito tempo, quando ele se liberta, ele normalmente vai para a briga mesmo. Então é isso, quer dizer, eu acho que a gente está muito nesse descaminho, né? Com essas posições. E aquela coisa que eu sempre me pergunto, proibir o celular na escola, proibir o celular, por que quando o carro passa de 80 por hora não proíbe que funcione? Por que nesse caso não proíbe? Entendeu? Então, é muito assim, manter o grupo sob controle, docilizado, disciplinado, controlado.
e dentro daquela perspectiva neoliberal, né? O controle é tamanho que eu mesma, né, sou autocontrolada, né? Então, se eu fizer alguma coisa que está fora do script, eu me culpo, né? E hoje em dia a gente tem os nossos colegas nos controlando, né? Então, se você fizer alguma coisa que vai contra, né, aquilo que está sendo instituído, então você é cancelado, né? As pessoas não querem discutir sobre aquilo, simplesmente querem te evitar ou te banir, né, daquele espaço, né? E aí a gente pode ir indo logo para o nosso fechamento. Então a gente está falando aqui sobre o brain rot, né? E o quanto essa questão é polêmica no sentido de a gente conhecer um pouco mais o que isso significa, qual é a origem dessa palavra no sentido assim, quem foi que instituiu e quem foi que colocou ela como palavra do ano, qual é a cultura desse povo, qual é a política, né? Que tem nisso, né? Qual é a política que tem nisso, né? E se realmente existem pesquisas que mostram que existe uma deterioração, nossa, até daqui no final tá certo, né? Cerebral mesmo, né? Em relação a essa questão desse uso de telas infinitas, né? E o quanto nós, como professores, podemos trabalhar em sala de aula num formato diferente para trazer os nossos alunos para um engajamento e significado, para que eles aprendam, né, a utilizar o que tem hoje, o que existe hoje, de uma maneira saudável, positiva, que eles possam crescer, refletir, criar, né, serem protagonistas, desenvolverem a sua autonomia, né, para poder se tornarem adultos saudáveis mesmo, no sentido de serem produtivos do ponto de vista positivo da coisa, né? É isso mesmo. Então, e eu, da minha parte, para encerramento, eu quero só, me lembrando do filme Dogma, né, eu quero pedir desculpas, perdão pela minha ignorância. Eu sou de uma geração centênio, né? Então, se alguém ficou chateado, alguém da Sociedade Protetora dos Macacos, ou dos plantadores de banana, ou dos protetores de minhocas e peixes, né, peço desculpas, né, por ter usado esses vegetais, esses animais, né, como exemplos, né? Então, me desculpem. Pois então, pronto, gente. No próximo vídeo, nós estaremos, né, trazendo novos temas polêmicos que estão aí na crista da onda, né, para que a gente possa discutir aqui um pouco mais, trazendo elementos da tecnodocência e de que forma nós, professores, podemos, né, pensar de forma diferente, sair um pouquinho da caixinha, embora eu sei que não seja uma tarefa fácil, né, principalmente na estrutura, né, na instituição escola, né, que a gente tem hoje, tá bom? Então, eu agradeço, né, a audiência de vocês todos e todas. Se vocês tiverem algum questionamento, coloquem aí nos comentários alguma coisa que vocês concordam, que não concordam. Nós estamos sempre lendo, né, aquilo que vocês estão trazendo, para que a gente possa interagir um pouco mais com vocês. Tragam também temas novos para que a gente possa discutir. Vai ser um prazer, né, desenvolver vídeos, né, e reflexões sobre as novidades do momento, tá bom? Então, a gente se encontra na próxima.